Bom, meu nome é Elgacir, meu apelido, como me chamam, como me conhecem, é Peno. Eu sou o irmão mais novo do Baba, do Valdecir, que faleceu segunda-feira de tardinha, segunda-feira à noite. É, eu não estou nas condições perfeitas para falar algumas coisas, mas de qualquer forma eu vou tentar. Porque desde que ele faleceu, estou me sentindo no dever de falar algumas coisas. Algumas coisas a respeito da vida, algumas coisas a respeito da morte, algumas coisas a respeito dele. Então tá. Antes de falar propriamente dele, é, eu queria fazer algumas pontuações, algumas colocações a respeito de algumas questões bem polêmicas. É, quais questões? As questões sobre alma, as questões sobre imortalidade da alma, as questões sobre Deus, etc. Bom, é, quem estuda ou quem for estudar filosofia, ciência, etc., de alguma forma vai se deparar com essas questões e vai ver que desde os primórdios da humanidade, grandes pensadores, etc., e grandes homens falaram a respeito. Mas mesmo assim, vamos dizer que não chegou-se a uma conclusão, a um estado de coisas plenamente concretos. E por isso mesmo, como são temas problemáticos e polêmicos, eu não vou me deter nessas questões, mas eu vou falar um pouco a respeito. Como assim? Algumas pessoas não sabem, mas outras sabem que fazem quase 2 anos que eu virei um adepto da doutrina espírita. O Espiritismo, no caso, que é uma ciência, que é uma filosofia, que é uma religião criada pelos próprios espíritos, com o apoio do homem, no caso, vem esclarecer e vem dar um monte de ensinamentos para a humanidade. Já faz mais de 150 anos que acontece isso. Mas como assim? Eles fazem isso por intermédio da mediunidade, que é um elemento da natureza, que eu não vou me deter aqui também, mas é um meio pelo qual é, o homem consegue se comunicar, consegue receber informações do além, ou informações do mundo espiritual, ou informações do céu ou do inferno, como a igreja coloca, né? É, mas tá, mas o que eu quero dizer? Eu não vou me deter nesses pontos, como eu comentei, mas eu quero falar que, para mim, a questão da existência de Deus, a questão da imortalidade da alma, já foram, de certa forma, provados ou comprovados. Por quê? Quais são os motivos? Quais são as causas? Uma delas é o conhecimento. A filosofia, a ciência espírita convenceu a minha razão. Outra, que talvez seja mais importante, foram os fatos. Ou seja, como assim? É, o ano passado, eu participei durante 6 meses de experiências mediúnicas, onde eu e um grupo de amigos, por intermédio da mediunidade de uma amiga minha e de um outro amigo meu, a gente se comunicou com os espíritos e recebeu comunicações e muitos ensinamentos, muitas lições deles. E nesse sentido, essa, digamos, foi a pedra de toque, assim, para mim, porque a gente viu que existia mesmo espíritos, a gente viu que existia, que a imortalidade da alma se comprovava a partir disso,
e que não era coisa da nossa cabeça, porque a gente recebeu muitas ideias, muitos ensinamentos, muitas lições que a gente nem imaginava que existiam e que eles nos orientaram para colocar em prática e realmente aconteceu tudo como eles já previam que ia acontecer. Então, de uma forma geral, a gente se comunicou com espíritos e isso foi comprovado pra gente. É, mas por que eu estou falando isso? Porque esse está sendo um momento um pouco delicado para algumas pessoas, está sendo um momento de sofrimento, de saudade, etc., pela morte do meu irmão que aconteceu segunda-feira. É, muitos, tem, muito, ele tinha muitos amigos, ele tinha muitas pessoas que gostavam dele, é, ele tinha muitos laços afetivos com muita gente. E muitos desses amigos, muitas das pessoas que tinham um contato mais intenso com ele, têm dúvidas ou sofrem pela ausência dele, né? E é para essas pessoas, principalmente para os conhecidos, para os familiares e para os amigos dela, para os amigos dele, que eu estou querendo passar essa mensagem, assim, de que na verdade ele não morreu. Na verdade, ele continua existindo como espírito, como alma. E no caso, é a alma, na verdade, que carrega a essência da vida. Como assim? Nós aqui na Terra, a gente é corpo e alma. É, e quando há a morte, no caso do corpo, vamos supor assim, corpo e alma, dois elementos. Quando existe a morte, o corpo morre e de alguma forma o espírito vai se desprendendo aos poucos do corpo. É, mas o que é o espírito no caso? Muitas pessoas, como que se pode ter uma prova concreta do que é um espírito, do que é uma alma e etc. É, de uma forma geral, de uma forma genérica, o que é o espírito ou o que é a alma? É isso que nos faz pensar, é isso que nos faz sentir, é esse mundo de ideias que a gente carrega dentro de nós, é essa realidade emocional que somos cada um de nós. E isso continua existindo, só que numa realidade espiritual, não numa realidade material. Então, então, no caso do meu irmão, como no caso de todos, acontece só a morte do corpo. A alma, o espírito continua existindo. E voltando, e como eu falei, voltando para a questão, e isso se comprovou para mim, para os meus amigos e se comprova para muita gente aí no mundo, porque esse é um fenômeno da natureza criada por Deus. E hoje, nos últimos tempos, Deus está permitindo que várias pessoas tenham acesso a esse tipo de fenômeno que comprova a imortalidade da alma. Então, de certa forma não, a partir desses princípios, a partir dessas bases, a partir dessas certezas, é, dá para a gente ter uma certeza, dá para a gente ter uma convicção de que não foi um adeus eterno, foi um até logo, foi um até a mais, porque todos estão caminhando nessa direção e cedo ou tarde nós também, o nosso corpo também vai morrer, que a nossa alma vai para o mundo espiritual. E provavelmente nessa época, nesse tempo, ele vai estar lá esperando a gente e vai estar nos acolhendo e a gente vai voltar a se reencontrar. Tá, mas além disso, eu queria tocar numa outra questão. É, O Espiritismo, a doutrina espírita, os espíritos, nos ensinam e estão nos revelando muitas coisas a respeito da vida e da morte do corpo, no caso. É, e uma das coisas que eles nos revelam e que eles nos ensinam
é que há todo um processo de desencarne, de separação do espírito com o corpo, né? E muito provavelmente o meu irmão, ele está passando por esse processo de desencarne, está passando por esse processo de separação, da alma do corpo. E dependendo, isso varia de pessoa para pessoa, de alma para alma, de mente para mente. Tem espíritos que levam dias para finalizar esse processo de desencarne. Tem espíritos que levam meses e tem espíritos que levam anos. Isso depende de um monte de coisas, de um monte de critérios que eu não vou abordar aqui também. Mas de qualquer forma, é, o processo de desencarne gera uma espécie de perturbação momentânea ou de choque momentâneo e assim por diante. E como os espíritos nos ensinam, nós aqui na Terra podemos ajudar também essas pessoas que estão passando por um processo de desencarne. Como que a gente pode, como que a gente pode ajudá-los? Principalmente pela oração, pela emissão de bons pensamentos e pela emissão de bons sentimentos. Como assim? É, como assim? O nosso pensamento, como ensina a doutrina espírita, é, é a linguagem universal, ou seja, é a linguagem, que todos os seres criados por Deus utilizam para se comunicarem, etc., para entrar em interação. No caso aqui, eu estou falando para vocês, mas eu estou falando com uma língua, com uma, com uma linguagem, no caso, que é a língua portuguesa, né? Mas esse meio, no mundo espiritual, de certa forma, não existe ou é dispensado, né? Porque o próprio pensamento pode se comunicar com outro pensamento. Uma própria alma, por pensamento, pode se comunicar com uma outra alma. E nesse sentido, como ensinam os espíritos também, nesse sentido, o pensamento ele atravessa o espaço infinito. Então, o que que isso significa? O que isso quer dizer? Todo amigo dele, todo parente, todo alguém que de alguma forma tem uma relação com ele, na emissão de um pensamento sincero, na emissão de um sentimento sincero, na emissão de uma oração sincera no espaço, na direção dele, de alguma forma vai chegar até ele. E isso, de alguma forma também, acaba beneficiando, aliviando, ajudando ele nesse processo que ele se encontra, nesse processo de desencarne. Então, de uma forma geral, o que eu quero dizer com tudo isso? É que a gente está passando por um momento de dor, está passando por um momento de saudade, por um momento de incompreensão, mas ele continua existindo, a alma dele continua existindo, ele vai continuar pensando, vai continuar sentindo, vai continuar com as afeições que ele tinha e assim por diante. E nós, mesmo estando aqui, podemos ajudá-lo de alguma forma. Podemos ajudá-lo através de boas e sinceras orações, de bons e sinceros pensamentos. Então, eu faço esse apelo, essa orientação ou essa comunicação a todos os amigos e familiares dele. Orem por ele, pensem em coisas boas e tenham a certeza de que cedo ou tarde todos nós vamos se reencontrar novamente. Bom, é isso. Teria muitas coisas ainda para falar a respeito. Eu sei que muita gente vai duvidar ou
ou não vai compreender algumas palavras, algumas coisas que eu coloquei aqui, mas quem tiver interesse, quem tiver disponibilidade, eu estou me colocando à disposição para falar mais a respeito dessas coisas e, e orientar a partir dos conhecimentos que eu tenho. Então, é isso.